Olá, esse é o canal Mimo do Autista e esse é o Alexandre Soledade. Muito obrigado por você estar aí. Hoje nós vamos trabalhar um assunto que não é mórbido, mas é necessário ser conversado. Como é que o autista lida com a morte? E como nós devemos trabalhar o assunto morte, perca, perda e luto no autismo. Esse é um assunto que precisa ser sim conversado. E eu tenho certeza que nesse momento agora de pandemia, onde todos nós perdemos alguém muito próximo, às vezes próximo até demais, do Covid, é preciso de repente a gente aprender a conversar. E se você se interessou, fica aí e vamos conversar. Falar da morte, gente, talvez seja uma das situações que mais angustia pais e pessoas muito próximas ao autismo. Por que nós falamos isso? Porque temos várias situações que são tabus ou mitos associados à própria morte. Por exemplo, o autista tem empatia para poder entender o que perdeu? Aquele tio, aquela tia, a mãe, o pai. Será que ele vai sentir falta? Vamos por parte. Vamos fazer uma linha de raciocínio e você tira a sua própria conclusão. No mundo, aproximadamente 2% da população é autista. Se nós trouxermos esse mesmo tipo de percentual para a população brasileira, nós vamos ter isso aqui, aproximadamente, de pessoas autistas. Desse público, quantos vocês acham que são nível 3, ou antiga classificação severo, que talvez tivesse pessoas com maior comprometimento intelectual, comprometimento de social, comprometimento de fala e assim por diante, que talvez tivesse a menor interação possível com o que está acontecendo ao seu redor, apesar de ter? Muito baixo. Por quê? Nós não sabemos de fato qual público nosso de nível 3, mas sabemos que a grande parte dos diagnósticos são classificados dentro do nível 1. E se a grande maioria desse grande público de nível 1, nós então podemos entender que boa parte dessa população autista sabe muito bem sobre o que está perdendo. Então, a gente precisa então conversar sobre alguns assuntos. Qual a relação do autista com a morte? Como ele vê a perca ou a perda de um parente, de uma pessoa muito próxima? A pessoa que nos deixa, era uma rotina? Fazia parte de uma rotina já construída e talvez ele esteja sentindo falta da pessoa, da rotina e não da pessoa? E outra, as fases do luto. Que aí entra aquela história. Toda vez que você procurar na barra do Google sobre autismo e luto, alguém vai falar sobre as fases do luto. Nós não estamos falando de como essa pessoa vai viver ou receber essa notícia e como vai viver até aceitar. Nós já conversamos muito com isso aqui sobre as fases do luto. É importante, vou deixar marcado aqui que é uma coisa lá atrás, quando nós estávamos conversando. Mas como é que o autista recebe essa notícia? Vamos partir do pressuposto que essa pessoa tem um contato com alguém que perdeu. Com a chegada do Covid-19, muita gente não levou muito a sério, né? E aos poucos o Covid foi cobrando o preço de nós não levarmos a sério. E perdemos pessoas muito próximas. E aí a gente vê, tenho acompanhado inclusive nas redes sociais com muita preocupação algumas pessoas que eu gosto muito, que simpatizo e que eu sigo na internet, que perderam pessoas muito próximas. A sensação, conversando com eles, é que eles perderam fome, não têm vontade de sair do quarto. Eles relatam que tristeza profunda, não entender. Lembra que nós já conversamos sobre a lixitimia, que é aquela situação em que a pessoa autista ela não consegue deixar claro o que está sentindo? Então você imagine, se nós não sabemos como eles reagem, e eles, porventura, não sabem ou não conseguem, em virtude da lixitimia, dizer o que estão sentindo, imagine a confusão que deve ser a morte. Aí a gente vai ter que falar sobre a morte em outro parâmetro, em outro patamar. Imagine, na condição autista da pessoa,
e que existe toda a racionalidade sobre algumas situações e em que você não consegue, aos poucos você tem que explicar o sentido da vida e também metáforas da vida para a pessoa autista. Imagina você dizer para uma pessoa autista que foi Papai do Céu que desejou que aquele ente fosse morar com ele. Na cabeça de uma pessoa extremamente racional, vai falar assim: mas este homem celestial foi tão malvado assim comigo? Será que de repente você não consegue, começa a perceber que talvez esse tipo de fala para uma pessoa extremamente racional vai gerar um certo rancor com aquele que retirou essa pessoa de perto dela? Não convence, gente. Ah, seu pai virou uma estrelinha para uma pessoa autista. Então, eu acho que quando você começa a conversar sobre a morte, é preciso dizer e explicar uma coisa muito importante, chamado sentimento. O que você está sentindo, meu filho, minha filha, é o sentimento de ter algo que foi tirado da gente. É isso que você está sentindo. Essa pessoa, infelizmente, adoeceu. Essa pessoa nos deixou por causa de uma doença. Mas por que ela nos deixou? Ela não se cuidou? Ela se cuidou, mas a doença foi mais forte. É por isso que nós temos que continuar lutando e vivendo. Ser franco, direto. Entrar pela abordagem religiosa nem sempre vai ser a melhor solução, porque o autista entende o sentimento, o autista tem empatia. Se não tivesse empatia, tudo aquilo que eu narrei agora há pouco sobre as situações de colegas e amigos que eu sigo na internet, sobre a sensação que está sentindo, como não seria empatia tudo isso já narrado? Então, ao falar ou abordar o assunto autismo e luto, é preciso incorporar também o luto quanto à perca de uma rotina. Aquela pessoa era uma rotina. Você imagina você contar para o teu filho, tua filha, que a professora dele faleceu. A professora é muito mais do que uma pessoa, um porto seguro, alguém em quem ele confiava, que depositava horas do seu dia. Esse personagem, essa pessoa era parte da rotina dele e dela. Então, agora você não vai mais ver essa professora. Sente como é que é difícil, além da perda da pessoa, que havia um sentimento, porque normalmente essas pessoas que fazem muito falta, a pessoa autista e a nós também, essa pessoa nos trazia alegria e boas lembranças. Então você imagina agora foi subtraído dela, e aí e a mais a rotina foi retirada. Falar do autismo e falar de rotina, nós já falamos muito aqui. Eles são muito presos à rotina porque a rotina os equilibra. A rotina é necessária para o autista. Muita gente fica, você não vai fazer mais isso porque está virando uma rotina. Para o autista, isso é muito importante, o ajuda a se organizar. Porque muitos deles têm aquelas disfunções executivas. Se você tem uma rotina, você consegue se dar bem. Agora, como é que eu vou para a escola e não vou ver a professora? Tenha paciência com a perda. Nós estamos vivendo um momento de confinamento, hiperconfinamento. Falar sobre morte deve ser da forma mais clara possível e não criar novas metáforas. Não podemos criar metáforas com a morte. É por isso que a gente precisa, num determinado momento, mais para frente, falar sobre espiritualidade e religiosidade. A gente fica muito temerário quando a gente associa as situações do autismo a situações com algo divino quis que fosse assim. Porque é difícil, gente, você explicar para alguém ou fazer que essa pessoa entenda, essa pessoa que é extremamente racional, que de repente ela é assim porque Deus quis. A gente precisa explicar que ela é maravilhosa porque Deus quis. Olha a diferença. A gente não associar a patologia, a condição, a situação autista, que não é doença, deixar bem claro, mas a situação, condição, não tem nada a ver com o divino. Fica difícil explicar. E aí fica difícil depois, se você é de uma família religiosa, trazer essa criança, esse jovem, de volta ao seu seio religioso, porque automaticamente ela vai tomar raiva do que está acontecendo. Falar de morte é falar também de vida.
explicar para a pessoa, para qualquer um que esteja próximo a nós, que enquanto houver lembranças, essa pessoa vai estar viva dentro da gente. Todos nós perdemos alguém pela pandemia. Todos nós. É muito ruim explicar para nós mesmos o que aconteceu. Quiçá tentar entender o sentimento da outra pessoa. Porque tem uma frase de uma música do Zezé de Camargo e Luciano que é importante dar flores em vida. A gente precisa ensinar as pessoas a falar para os outros, para todo mundo, falar em vida. Porque fica aquele sentimento de perda. Você que não é autista, que está assistindo esse vídeo, você talvez compreenda nesse momento a sensação do autista. Quando você de repente perde alguém muito próximo e você porventura não conseguiu dizer para essa pessoa tudo o que você queria dizer. Ou ficou alguma coisa não dita, uma briga antes do falecimento, da perda, e você de repente se arrepende profundamente de não ter ido atrás, se retratado e assim por diante. Fica aquele buraco que não se preenche. Conseguiu entender como é que o autista sente a perda de alguém? É um buraco que não preenche. Então, nesse momento agora em que todo mundo fala sobre doença, fala sobre morte, que tal a gente falar um pouco mais sobre vida? Levar a pessoa a uma ideia em que foi cumprido-se um papel, independente do seu perfil religioso. Aqui nós não falamos de religião, mas houve um cumprimento de um papel e essa pessoa foi importante. E esta pessoa, que era uma rotina, aos poucos precisa ser levada a entender que novas rotinas serão aplicadas, serão colocadas no lugar. Aquela professora que faleceu, ela não vai estar mais lá, mas vai ter uma outra pessoa que vai ajudar eu a chegar aonde eu quiser chegar. Perdemos pessoas importantes. Dedico esse vídeo ao meu amigo André, que perdeu uma pessoa muito importante na família, perdeu duas pessoas muito próximas, um período muito rápido de tempo. André, vai passar, André. Vai passar. Aquela pessoa nunca vai ser substituída, mas com certeza o seu projeto vai estar sempre muito grande e essa pessoa vai estar cuidando de você aonde a sua religião acredita que ela está. É isso que nós precisamos falar. Porque falar de justiça, morte nunca vai ser justo pra gente. Ah, nossa, ela foi... Não vai ser justo, não tem explicação para uma pessoa autista em cima da justiça. A morte nunca vai ser justa. Sabe por quê? Porque a gente ama as pessoas. E se o autista ama as pessoas, é porque ele tem empatia. E aí, mais uma vez, caímos naquela celeuma que alguém mentiu lá atrás que o autista não tem sentimento. Tem sim, ele sente falta. Mande esse vídeo para alguém que perdeu alguém e explique para eles. Tudo bem? Até a próxima.